Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá pessoal, estamos de volta em mais uma Ação e Reação nessa quinta-feira, 21 de março de 2019, o ano que está passando rápido, né? E hoje Dia Internacional contra a Discriminação Racial, ou Dia Internacional da Síndrome de Down, né? A trissomia no cromossomo 21, e também Dia Universal do Teatro. Quanto ao teatro, a gente teve aqui o Marquese, o Paulo Eduardo Costa, a Miriam falando sobre artes. Ontem tivemos o secretário também de Cultura de São Vicente. Então, enfim, falamos bastante sobre teatro, artes, sobre encenação. Hoje queremos mandar parabéns para os portadores de síndrome de Down, para as famílias, né, que são pessoas muito inteligentes, a gente tem que ter uma outra visão do mundo. Então, parabéns. Tem muita gente trabalhando no McDonald's, muitos até ensinando muitas coisas para a gente, né? Então, parabéns para esse dia, né? E também hoje temos uma pauta muito grande aqui, uma pauta extensa. Temos o prazer de receber aqui, vamos prestar primeiro as mulheres, né? A Rosilma Rodan, advogada, professora também, que faz parte da bancada de comentaristas, né? E também temos hoje, né, o Paulo Correia Júnior, deputado estadual do Patriota, também santista, está com a cabeça inchada. Eu falei aqui, por time de molecada de 16 anos, para jogar com o cara do Botafogo pendurado, não tinha outro jeito. Eu falei no Armando Gomes, vai perder. O Corinthians jogou com o time todo, o Palmeiras tem 5 times, jogou com misto, o São Paulo jogou com todo mundo, o Red Bull que vai jogar com a gente jogou com todo mundo. Eu quero ver o time voando no sábado, hein? Quero ver o time voando no sábado, beleza. Paulo Correia, eleito pela primeira vez em 2010 como deputado estadual com quase 40 mil votos, entendeu? Pelo Partido Ecológico. Agora Paulo Correia aumentou sua votação, né? E está pelo Patriota, né? Então Paulo Correia, deputados aqui para aumentar a nossa força na bancada hoje, né? Dersa propõe mudança viária, né? O problema das balsas, 1 hora de espera, tal. O João Vilela falou que ele tem um relógio que atrasa muito, que é o relógio Dersa, né? Que atrasa. E hoje o presidente da Dersa, dando entrevista para as várias rádios, disse que tem 4 balsas funcionando, o ideal seria 8, 9, que já pegou o sistema ruim, mas sem acusar o antecessor, aquela coisa de tucano, né? Deixa que eu deixo, tal. E ficou aí com o esquema, falou que as bicicletas são o problema, que impactam as balsas, tal. Mas o cara da bicicleta também vai trabalhar, também em São Vicente, Santos, Guarujá, enfim, né? Essa questão aí do sistema que não melhorou, né? E a dessa que arrecada milhões, temos aí até o Paulo Preto, né? Para arrecada milhões e não dá solução para os problemas na região também. O professor é preso por pedofilia no Guarujá, meu Deus do céu. Enquanto o professor é preso por pedofilia, no Abrás Filho faltam professores de Química, Física e Geografia, né? Então, os colégios aí pagam mal os docentes, né? Muitos estão fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, que é duro. Essa molecada também, hoje em dia, não tem limite nenhum. Acha que o professor tem que educar em vez de ensinar, né? Embora tenha muita gente boa também. Mas estamos com o problema agora dos professores, né? Vai chegar, né? A balsa que não se modernizou, atrasando. Professor que não é bem remunerado, entendeu? Então a coisa está ficando meio complicada, né? Temos também aqui o deputado Paulo Correia, que protocolou documentos na LESP, nós vamos falar sobre isso, que é a CPI do sistema Anchieta Imigrantes. Essa aí é uma coisa importante. Motoristas, já falamos das balsas também. O Ministério Público ingressa com ação para suspender obras na ponta da praia, né? Vamos passar aí as obras e tal. E o Paulo Correia, eu tive escutando, né, sempre numa rádio, ele que é contra o centro de convenções naquele local, né?
E eu acho que o político tem que se manifestar, né? Porque ninguém é contra o investimento do Grupo Mendes, nada disso. Mas é contra talvez essa discussão, se vai impactar a região, se não vai. O deputado tem condição de comover o movimento todo, ele tem condição de expressar aqui, porque ele foi contra ao centro de convenções com 400 estacionamentos cobertos naquela região do terminal pesqueiro ali, né? Também nós temos aqui Michel Temer é preso pela Lava Jato. O homem quer fazer as reformas, mas a Lava Jato pegou ele antes, né? Aquela questão do frigorífico e tal, Michel Temer. E ele, Moreira Franco também vão 10 ficarem presos aí, busca. Moreira Franco também está sendo procurado, e o Michel Temer que foi preso hoje, né? É uma notícia assim, importante ao mesmo tempo triste, não triste pelo Michel, mas pelo país, né? Que já tem um ex-presidente preso, Lula, tem o Michel, daqui a pouco, né? Daqui a pouco bate até na Dilminha essa questão aí, né? Então, beleza, acho que a Dilminha não era desse naipe, ela só não tinha condição de ser presidente, né? Ela era um QI um pouco abaixo do que a gente espera de um presidente da República. Uma mulher que faliu uma loja de R$1,99, né? Que gastava uma fortuna num cartão corporativo, não tinha condição nenhuma de ser presidente, né? O Lula até é um estadista, ele pecou, mas no começo até que foi razoavelmente bom, né? Mas realmente Lula preso e Michel Temer também agora preso. Paulo Correia, uma satisfação enorme ter você aqui no programa com a Rosilma, né? E tenho certeza que a gente vai ter uma gestão, que você vai tentar fazer uma gestão boa, mais uma gestão boa, para que a gente possa ter um combate nas coisas que a gente não tem na região, né? Isso aí, boa tarde a você, boa tarde a Rosilma. Rosilma, uma querida amiga, professora, ajuda bastante a gente no mandato com ideias, os projetos, né? É um prazer dividir a bancada com você. E Filete, você que é um amigo de longas datas, né? Já estivemos juntos em algumas ações com o Santos Futebol Clube, que você falou que eu estou com a cabeça inchada, acho que todos nós, né? E o Filete também sempre atuando, um excelente profissional, referência na nossa cidade. E parabéns pelo programa, cumprimentar os telespectadores também, aqui da TV Com, esse programa Ação e Reação, que tem muita história, já muitas polêmicas. Eu lembro como quando comecei a engatinhar na política, já era convidado por esse programa para colocar as nossas ideias, já participei de debates aqui quando fui candidato a prefeito, candidato a deputado. Então, é um prazer voltar a esse programa e eu muito obrigado pelo convite. Rosilma Rodan, sempre bem-vinda aqui no programa, né? Presença feminina aqui no Ação e Reação. Boa tarde, é sempre um prazer muito grande estar aqui para poder conversar sobre os problemas da cidade, do país, do estado e mais ainda por estar do lado aqui do meu amigo Filete. Vou aproveitar e mandar um beijão para o Pedro, meu aluno, que agora está dando show aí num programa próprio. E mais ainda, homenageadíssima, prestigiadíssima pelo meu amigo Paulo Correia Júnior, que é um deputado batalhador. Ele é tão batalhador, tão trabalhador, que a gente não consegue nem acompanhar como ele anda por essas cidades todas aí da Baixada, do Litoral, do Vale do Ribeira, sempre à disposição. E eu acompanhei a campanha, essa segunda campanha dele, tive o prazer de ver o entusiasmo das pessoas que são poderosas nas cidades, né, as lideranças e até os políticos mesmo, como admiram, ainda sendo de outro partido, pelo empenho que ele tem em levar recursos para essas regiões que são muito carentes de políticas públicas, de verba para poder reformar uma escola, para poder reformar um hospital. Então ele sempre combativo, sempre presente. Então um orgulho muito grande estar aqui na bancada junto com ele. Queria aproveitar e parabenizá-lo por ter tomado posse no seu segundo mandato, não é isso? Isso. E quero aqui corrigir um pouquinho aqui meu amigo, que ele acho que se enganou nas datas. Porque eu tenho aqui, ele foi eleito em 2014, não é isso? Positivo. Fez o primeiro mandato em 2015, 2018. 14, tá certo. Com brilhantismo, assim, sem par. Todo lugar que a gente vai, a gente escuta elogios ao Paulo. Uma eleição muito difícil, já tivemos conversando sobre isso. Muitas pessoas muito boas tentaram a reeleição e não conseguiram. E o Paulo ainda conseguiu aumentar o número de pessoas que confiam nele, confiam no trabalho dele. Então eu estou muito contente de estar dividindo uma bancada com esse meu amigo e um grande líder e combativo parlamentar, que é aquele que convence as pessoas com ideias a favor da população. Vamos falar da Ponta da Praia, né? O deputado Paulo Correia,
2014, tá certo? 2014 pelo DEM, né? Acho que PEN, era pelo PEN. Partido Mudou de nome, Ecológico mudou de Nacional. nome o partido apenas. Em 2018, né? Pelo Patriota, tá certo aqui. Bom, E tem uma grande preocupação com o meio ambiente, que é realmente a vida, né? Meio ambiente, sustentabilidade, não existe vida sem essa preocupação, que é também a preocupação do partido, que só mudou de nome, mas permanece. E é importante, né, Rosilma, a gente, se o Filete, claro, permitindo aqui, a gente explicar o que aconteceu. O PEN era um Partido Ecológico Nacional. Na verdade, eu ingressei nesse partido pela ideologia, um partido novo, um partido limpo, um partido sem manchas, e assumi o desafio. E tive a oportunidade de ter sido o primeiro parlamentar eleito pelo partido, né? A primeira eleição que disputou, quando o partido nasceu, estava em meio às eleições de 2012. Então não pôde disputar a eleição municipal. A primeira eleição que disputou com chapa pura para deputado estadual. Muita gente não acreditava, falava, isso aí não vai dar, o Paulo vai morrer na praia de novo, né? Enfim, se elegeu o Feliciano Filho, que é defensor dos animais. Ativista da causa animal. Né? Ativista da causa animal, e eu acabei me elegendo. Sou 2 deputados, né, que foram eleitos na primeira eleição que disputou o partido. Depois, passou o tempo, o Feliciano saiu do partido, e nesse meio tempo, o Bolsonaro estava procurando uma legenda. E veio para o Patriota. Na verdade, veio para o PEN. Veio para o PEN, e quando chegou no PEN, ele pediu à Executiva Nacional para que mudasse o nome do partido, o nome Patriota. Que o Patriota, o camarada que é patriota, ele quer saber de tudo da pátria, desde o meio ambiente e tal, então englobava a gente concordou com tudo isso. Mas aí teve na equipe do Bolsonaro, o então ministro que era o Bibiano, e aí tinha uma disputa pelo Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, o PEN, até então que virou Patriota, tinham 3 deputados, e aí virou uma confusão, e o Bolsonaro veio, deixou o filho patriota e depois foi embora. E a gente ficou com o nome Patriota, né? Então, mas a gente continuou, eu continuei no partido, disputei a eleição agora em São Paulo, e você vê, acabamos ganhando a eleição, né? Fui o único parlamentar eleito pelo Patriota. No Estado? No Estado, e ironia do destino. Por isso que essa coisa do partido, você tem que saber direitinho, militar e saber transitar. Você vê, o Feliciano tinha tido 188 mil votos, né? E se elegeu aqui. Elegeu eu e ele tranquilamente. Se ele estivesse aqui, ele teve 80 mil votos agora e perdeu a eleição. Se ele estivesse aqui com os 80 mil votos, eu estaria eleito, ele estaria eleito, e capaz a gente eleger mais uma sobra. Teríamos 3. O Feliciano também perdeu muitos votos, que a causa animal se dividiu muito também, né? Sim. Por exemplo, você vê o vereador Furtado, ele quer acabar com os canis, com os gatis na Baixada. Então hoje, se a Zilma Rondon quiser montar um canil de gato persa, ela não pode mais, porque o Furtado não quer. Então, calma, vereador. Vamos montar, é melhor você arrumar 5 empregos e montar uma comissão de pessoas que fiscalizem os canis, né? É como vocês acabaram com os canis de guarda. Legal, os animais não eram bem tratados e tal. Agora eu pergunto para o nobre vereador Furtado, para Leila Abreu, se você tem um pitbull bravo, Furtado, e amarra na porta da sua clínica, o que a maioria das clínicas faz? Nós tivemos exemplo do vereador secretário do Meio Ambiente de São Vicente, se estressando, tal, meu amigo. O que as pessoas fazem? Eu tenho lá 1 ano, vereador, um pitbull bravo. Sabe o que a gente fazia? Indicava para esses canis que tomavam conta de supermercado e tal, que foram para o Guarujá, que foram para Cubatão. Era um mal necessário, vereador. O senhor não vai pôr no seu apartamento um pitbull bravo que foi judiado. Mas para esse serviço eles tinham serventia e não eram sacrificados. Quando caem vocês na prefeitura, muitos são sacrificados sim. Na minha clínica não faz isso. E vocês fizeram a lei. Agora, daqui a pouco, eu quero criar dog de Bordeaux. Trabalho em 5 empregos. Aqui, rádio, clínica, tem um curso, tem uma loja, eu não posso ter um canil. É brincadeira, né, vereador? Isso é uma lei que não é brincadeira. Eu acho que a causa animal evoluiu muito com o Furtado. Parabéns para ele. Mas tem que ver quem começou, quem determinou, tal. Agora não dá, né, meu? Para querer fazer uma lei que você não pode ter um gatinho e um canil. Agora, vamos fiscalizar os ruins. Vamos fiscalizar os porcaria. Ah, mas tem mais tranqueira?
Os que estão em Santos não são mais tranqueira, não. Tem muita tranqueira perto de Santos, mas em Santos não tem tanto, não. Agora aqui não pode ter canil, quer dizer que a pessoa cria gato persa, que é cachorro, não pode ter mais. Então são coisas que são muito complicadas, né, de você, e eu acho que até não é uma lei, você não pode superar a lei federal que permite. Então são coisas que realmente teve uma audiência pública, a maioria das pessoas contra, e de repente os protetores acham que eles têm que mandar em tudo. Calma. Pega 2 funcionários da prefeitura, põe para fiscalizar os canis, para ver se são bons. Agora, acabar com tudo, quer dizer, vamos pôr o joio junto com o trigo, né? Sim. Concorda? Deputado, essa questão da Ponta da Praia, né? Ponta da Praia, né? Eu vi uma declaração sua na rádio Nova FM, né? Mas é importante, dizendo que você não era contra as obras, mas sim contra esse deslocamento do centro de convenções. E eu falei aqui, embora eu conheça todos os vereadores, tenho amizade com todos eles, e já elogiei alguns, mas que eu tenho que fazer... Eu vi o presidente da Câmara falando que ele assinou que ia mudar de turística para comercial e não sabia o que estava assinando. Vereador, pelo amor de Deus, menos, né, vereador? Menos, porque até a faxineira da minha clínica sabia disso, pô. Ela veio falando para mim, pô, vai acabar o centro de convenções, não sei o quê. Pô, você assina um negócio. A população não foi informada, que estava o Bolsonaro com o Haddad. A população não foi informada. Vocês falaram que não sabiam, desculpa, pô. Aí nós temos aí a banana comendo macaco. Então vocês sabiam sim o que ia mudar. E mudou. Agora, se o centro de convenções pode ir talvez para o centro de Santos, talvez gente que quer que reformule o mercado municipal, talvez não precisa de todo esse dinheiro para a Ponta da Praia, né? E eu vi uma declaração do deputado, eu gostaria que ele comentasse o seu estudo nessa área da Ponta da Praia. Primeiro, Filete, eu quero dizer que tô assim, chocado e pelo bom sentido, né, da sua desenvoltura na questão política. Eu que sempre batalhei, sempre quis o Filete, quando estive à frente do partido, de disputar a eleição, né, de ser candidato. Eu estou gostando do como você tem se posicionado, né, na política, enfim, e com certeza, né, quem sabe a gente veja você aí ocupando algum cargo eletivo no estado, na cidade, porque a gente precisa de gente nova, gente que nem você, que é esclarecida, que cobra, que tem opinião. Eu nunca fui candidato. Você nunca foi, eu sempre convidei. Vocês acharam que eu fazia palanque, que eu fazia vídeos de cachorro e tal, eu nunca fui candidato. Sim. E acho que é um direito de qualquer um, mas claro, muitas pessoas falavam, você é candidato, quando eu fazia caminhada e tal, e eu nunca fui nem candidato. Sim, assim, eu acho que já não tenho muito tempo, né, talvez não pudesse dedicar como vocês que militam dioturnamente com isso, né? Sim, ele é um cidadão ativo. Até ele foi no meu programa fazer cidadania ativa, né, Filete? Mas isso é um retrato do que a sociedade espera dentro das câmaras municipais, dentro da administração pública. Pessoas que nem você, que tem o desejo, que quer ver uma mudança, que não fica calado, que quer a transparência nas questões. Tudo na ética, né? Sem citar nomes aqui das pessoas, sim, tal, sim, mas citando os fatos, porque também a gente não pode ler a matéria no jornal e já achar que todo mundo é trouxa, né, meu? Porque o vereador chama a gente de trouxa, né? O Lincoln Reis mesmo veio aqui no programa e falou, olha, eu acho que a prefeitura não tem condição de ter um centro de convenções. Eu falei, mas por que, Lincoln? Você é da base do governo, porque você vê o Arena Santos, um instrumento bonito, mas está precisando de conservação, né? Aqui chove muito e tal, e a prefeitura às vezes não tem verba para conservar. E não estamos criticando o prefeito A ou B ou C, estamos falando que é uma realidade, você vai passar por lá e ver que está mal conservado. E aí como é que nós vamos ter um centro de convenções e nós vamos gerenciar isso? Será que a prefeitura, que já não consegue muitas vezes com a Prodesan, com as empresas, ter um bom gerenciamento, será que nós vamos conseguir gerar o próximo prefeito, que não vai ser o Paulo Alexandre, até porque ele não pode mais, será que o próximo prefeito vai conseguir gerenciar isso? Sim, eu vou esclarecer. Você colocou aqui, olha, o meu posicionamento, se é a favor, se é contra, o que a gente espera daquela obra da Ponta da Praia. Primeiro, eu sou a favor do projeto da Ponta da Praia. Eu acho que realmente você tem ali a ponte Edgar Perdigão, você tem o acesso àquela orla da praia, o projeto está bonito, o projeto está bem feito. Eu só tenho algumas ponderações. E é o meu dever de questionar, porque aqui em Santos a gente tem... Aí está o projeto, Paulinho. Está o projeto bonito, projeto... Importante, né? Importante para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, como foi feito essa questão do empresário poder investir, do jeito que vai investir, isso tudo é pertinente, isso tudo é bom para a cidade, mas a minha questão
é uma questão que vai um pouquinho além disso e é onde a gente tem que abrir aspas, né? Eu, em 2015, comecei a discutir na Assembleia Legislativa porque eu tinha plena convicção que aquela área onde está o terminal de pescas era da União, como alegam hoje que é da União. E eu fiquei praticamente 8 meses na Assembleia Legislativa barrando um projeto que o governador queria que fosse aprovado em regime de urgência na Assembleia para leiloar, ou seja, fazer leilão de algumas áreas que pertenciam ao Estado e ele queria vender essas áreas para investir o dinheiro no caixa, de dívidas que tinha o governo, enfim. Eu dizia, o governo do Estado não pode colocar essa área do terminal de pescas para vender porque ela pertence à União e a cidade tem projetos importantes que interessam a cidade de Santos, enfim. Eu fiquei, não, é da União, é da União, é da União, não pode vender. E o governador Geraldo Alckmin chamou seu secretário de Agricultura, que era o Arnaldo Jardim na época, com o líder de governo, que era o Cauê Macris, hoje presidente da Assembleia, e ficaram 8 meses me mostrando documentos e provando de que aquela área pertencia ao Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo adquiriu esta área. E me trouxeram 2 transcrições, depois de 8 meses de conversa, e fiquei convencido, então, com os documentos ali, que essa área pertencia ao governo do Estado. Acho que o governador Geraldo Alckmin é um cara responsável, é um cara que, né, pelo menos o seu governo sempre olhou e tinha uma proximidade muito grande com a cidade de Santos, até pelo vínculo que tinha com o prefeito. Procurei o prefeito Paulo Alexandre nessa época e falei, Paulo, o governador está querendo vender essa área, o que você acha? Ele falou, Paulo, se aprovar isso na Assembleia, eu vou pedir para o governador que dê essa área para Santos e tal, enfim. E assim foi tratada a situação. Porque era o Geraldo Alckmin. Saiu o Geraldo Alckmin, entrou o Márcio França, e agora o governador João Dória, e na primeira semana de janeiro, né, na segunda quinzena, aliás, acho que foi dia 18 de janeiro, foi apresentado esse projeto da Ponta da Praia com um centro de convenções no local. Ora, se eu fiquei 8 meses discutindo com o governador Geraldo Alckmin, ninguém aqui dessa cidade, ninguém, a não ser a Associação dos Pescadores, né, que foi comigo debater, nenhum político da cidade, enquanto eu estava brigando para dizer que era da União, me apoiou. Nem o prefeito, nem os secretários que agora defendem com dentes e unhas de que, olha, por que será que era porque era o Geraldo Alckmin? Né? E aí, o que acontece? Como que eu me senti? Eu me senti como o trouxa da história. Porque eu brigo por uma coisa que acredito, aí porque o governador Geraldo Alckmin está falando e mostra os documentos que pertencem ao Estado, eu me convenço, vai para a Assembleia Legislativa, a gente vota esse projeto com os 94 deputados, autorizando o governador a vender. E o que acontece? Depois saiu o Geraldo, e aí na primeira semana de janeiro, um outro governo me apresenta uma área, não, todo mundo, não, agora é da União, não é mais do Estado, é da União, a gente vai fazer um centro de convenções. Então essa é a minha primeira questão. Fiz uma representação, entrei com questionamento no Ministério Público para que esclareça primeiro, olha, é da União, é do Estado, agora nós temos essas 2 teses, foi comprovado, tem projeto na Assembleia. Então o que eu pedi? Pedi o seguinte, investiga isso primeiro, para que não tenha problemas, porque mesmo as transcrições e o mesmo documento, que é a escritura, que a Prefeitura apresenta, que é da União, pertencente à União, que pertence à União, é de um cartório que está sob investigação de mais de 40 milhões de reais em desvios, em maracutaias, que tem inclusive o 4º interventor que está no cartório. Né? Então, ou seja, o que eu quero? Eu sou morador da Ponta da Praia. Fui criado nesse bairro. Então, o que eu quero? Eu quero o seguinte, primeiro, não comece as obras antes de averiguar, o dono é esse aqui. Porque sabe o que acontece, Filete, Rosilma e o telespectador? Amanhã começa as obras na Ponta da Praia. Aí coloca um monte de tapume. Aí depois é que vai questionar, aí o Ministério Público para a obra, fica um monte de tapume, as máquinas ali paradas, buraco no meio da rua. Imagina só, eu vi que o Ministério Público agora entrou com uma liminar questionando todo o projeto. Eu questiono o Centro de Convenções, eles estão questionando todo o projeto da Ponta da Praia. E eu vi que ali, por exemplo, o Internacional, que é o clube que eu sou sócio, que eu pratico o meu esporte ali, o basquetebol e tal, eu saio ali, às vezes no primeiro horário da manhã,
fiz o meu exercício físico, quando eu estou saindo dali tem um buraco, um corte, né, na orla da praia, que se a justiça determinar que seja aí a liminar for acatada, como é que vai ficar aquele buraco que está ali parado? É essa responsabilidade que eu peço ali naquela área do mercado do peixe que não aconteça, porque depois entram contestando que é do Estado, que é do... Então, vamos esclarecer isso primeiro, antes de começar as obras. Essa é a primeira questão como fiscal, né, da lei, como deputado, que é o meu papel, é fiscalizar. Bom, essa é a primeira questão. Então, conversei com todo mundo e aqui não é briga política, mesmo porque eu apoiei o Paulo Alexandre, apoio todos os projetos que tem para a cidade, a questão da briga do Hospital dos Estivadores da Corta de Verba, a entrada da cidade, né? Até eu estive, e isso tem registro de tudo, eu estive quase em todas as inaugurações que o prefeito Paulo Alexandre fez. Agora, o que eu não posso é ser taxado de ser do contra, de turma do não, por fazer um questionamento que é legítimo. Ou agora, a questão da implantação do centro de convenções na Ponta da Praia, eu digo, eu sou leigo, eu não sou engenheiro, eu não sou técnico, mas vamos dizer como cidadão, a minha opinião agora como cidadão, morador da Ponta da Praia. Eu tenho um escritório ali na Professor Paulo Bueno Wolff, que é uma rua pequena, que, ali em frente ao Clube Estrela, né, meu escritório político é ali, e dali eu consigo ver a fila da balsa, todos os dias, um caos. Eu vejo a Rei Alberto, que é onde passa ali em frente o Clube Estrela, né, e passa ali em frente a delegacia, e você vê o número de ônibus que estão ali em horário de pico. Aí eu vejo, quando vou para São Paulo, quando venho de São Paulo, eu venho de São Paulo, pego a Portuários e pego ali a Mário Covas, que é a Avenida Portuária, eu vejo o terminal da Libra, que tem ali. O que acontece? Quando tem época de safra, enfim, aquilo ali entope, para, ninguém anda, ninguém vem para a Ponta da Praia e ninguém vai para o centro da cidade. Aquilo fica parado, normalmente. Aí você imagina só, o mercado do peixe do outro lado da rua onde eles querem colocar. Estão falando que terão restaurantes, que vai poder ir, sentar, comer um aperitivo, enfim. Então eu fico imaginando com esse movimento do mercado do peixe, fora o pessoal que vai ali comprar. Aí eu vejo a fila da balsa. O centro de convenções ali, com 400 carros estacionados ali. Um show da Ivete Sangalo, vamos dizer, né? Que é uma artista que traz bastante gente. Então como é que você faz num bairro que é de moradores, um bairro pacato, um bairro tranquilo, agora com a balsa, que é esse problema que a gente está tentando e a gente não consegue resolver? Né? Tem eventos como a Festa de Santos, enfim, tem eventos Top of Mind, outros eventos que dão público, né? Então você imagina... Festa de algumas entidades, né, que tem no Mendes Convention, né? Fora isso, né, que é tradicional, isso é da cultura brasileira. Sabe que sempre quando tem um evento, você sabe o que acontece ao redor do evento. Aí fica o cara que está lá vendendo convite, tem outro lá que vai só para paquerar, outro para ver para quem está chegando, a molecada que fica. Então, assim, eu levo as pessoas a apenas simples fazer um raciocínio lógico. Será que cabe ali naquele? Porque o que traz o evento para um centro de convenções não é a vista para o mar, é o que tem dentro do espaço. É a atração. Então, se for na Zona Noroeste, se for no centro de Santos, e aí governar é escolher, né? Isso apenas uma opinião minha como cidadão, porque o prefeito é o Paulo Alexandre, e é o cara em quem eu votei. Né? Eu votei no Paulo Alexandre, eu apoiei o Paulo Alexandre, e sei que governar é escolher. Então, eu, através do meu voto, como 77% da população de Santos, deu voto ao Paulo Alexandre, e está aí o nosso prefeito, e agora cabe a ele escolher. Eu acho que o prefeito está escolhendo errado, é minha opinião como cidadão. Tem outros lugares, como o centro da cidade, que a gente poderia fazer, como ali na Zona Noroeste, outras opções para, inclusive, ter o desenvolvimento. O centro precisa de desenvolvimento, a Zona Noroeste precisa do seu desenvolvimento, geração de empregos, atraindo os eventos ali. Então, essa é a minha opinião como cidadão. Agora, esse questionamento que eu fiz da área é legítimo porque a gente discutiu isso 8 meses na Assembleia Legislativa. Tem gente que fala, pô, não sei para que está levantando isso. O próprio prefeito fez uma crítica dizendo, pô, ele deveria estar indo atrás dos convênios e tal, e a gente está indo atrás de tudo isso. Mas eu, como santista que sou, tenho obrigação de, como deputado, fiscalizar e como cidadão opinar. Então essa é a minha opinião. Agora o resto, o projeto é importante para a cidade, sim, e não sou contra não, viu, Filete? Apenas eu acho que a gente tem que debater melhor essa questão do centro de convenções. Você quer mandar perguntas aqui para
nossa convidada Rosilma ou para o Paulo Corrêa, deputado, você já sabe, né? 13, para quem é fora de Santos, 13997115545. Para quem é fora de Santos, coloca o 13, né? Para quem está na Baixada Santista, vendo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com, você pode ir mesmo, não precisa colocar o 13 na frente. Lembrando que o programa vai ao ar agora às 13h15, com reprise às 23 horas e com representação a 1h da manhã de sexta-feira, né? A Defesa Civil adverte que podemos ter chuvas fortes, com ventos, esse final de semana englobando de hoje para domingo, né? Tomem cuidado aí, planejem os passeios, né? E também, antes de falar da Rosilma lembrando que o programa vai para o YouTube, para o Facebook aqui da TV, o Eduardo Filete, parte 1, 2, 3, 4, Augusto Capô de Casa, parte 1, 2, enfim, se você pode pegar os programas aí, como nós falamos de vários assuntos, você pode pegar os programas anteriores na rede social. Rosilma Roldan, você concorda com a questão de saber primeiro quem é o pai da criança, se é a União ou se é o Estado? Porque o Alckmin com aquele português correto, tal, com aquela impecável amabilidade, né, conseguiu convencer o deputado que era do Estado, mas agora estão falando que é da União. Então tudo que o deputado achava que era, o Alckmin falou que não era e agora passou a ser de novo. Precisa saber primeiro, como o Paulo falou perfeitamente, eu concordo plenamente, se realmente é da União do Estado. Porque a gente sabe que política é assim. E o deputado sabe até melhor do que eu, porque está lá bem no meio sentindo essa pressão. Críticas sempre são mal vistas, né? Porque os poderosos, né? Principalmente o executivo, né? Porque o parlamento, né? Ele funciona diferente, ele justamente tem o trabalho de convencimento, porque ele não tem a caneta da decisão. Agora o executivo decide, mas o executivo parece que é um reizinho que não gosta de ser contrariado, e não é isso. O executivo é um representante da população. A população, por isso tem que ter audiência pública, a população tem que se qualificar para participar, não adianta chegar lá e fazer presepada, tem que ter uma participação de qualidade, tem que conhecer o assunto. E eu acho perfeita a colocação do Paulo, pelo seguinte, porque isso que ele falou acontece muito. Começa-se a obra, quebra-se tudo, põe tapume. A ponta da praia, ali onde vai ser, é um lugar exíguo, não tem muito espaço. O espaço que tem já está ocupado com o mercado do peixe, com a balsa, com o trânsito, com os ônibus. Muitas vezes a gente não consegue acessar, às vezes a gente quer pegar a portuária para ir para a cidade, que seria um caminho mais curto, não consegue, acaba aumentando o caminho porque ali está tudo entupido. Nós não conseguimos mais ter acesso à ponta da praia, além do canal 7, porque é desviado o trânsito, porque fica tudo por conta da fila da balsa. E agora querem complicar mais ainda e botar mais coisa num espaço que já está superlotado, já está lotado, né? E além de tudo, ainda não se sabe quem é o pai da criança, né, Paulo? Exatamente. Não se sabe se é o Estado, porque quando interessou era do Estado. Agora que interessa dizer que é da União, diz que é da União. O cartório e no meio tem um cartório aí que tá mudando, não é confiável. O cartório muda. O cartório muda de acordo com o interesse das pessoas em jogo. E a gente sabe que, infelizmente, muita gente faz política assim. E não é política eletiva só. É a política mesmo do dia a dia. Então, você é meu amigo, você concorda comigo, depois a gente divide o lucro. É mais ou menos assim como funciona. Eu moro na Ponta da Praia já há 27 anos, sofro também exatamente isso que o Paulo está falando. É um bairro tranquilo, sossegado, muita gente mora lá exatamente por isso. E estão querendo transformar aquilo num inferno sem haver infraestrutura para isso. Né? Muita gente da Ponta da Praia, inclusive vou falar aqui no meu amigo Luiz Antônio Silva, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que também mora na Ponta da Praia, presidente da associação. E é construtor, quer dizer, ele entende do assunto. Presidente da Sociedade de Melhoramentos da Ponta da Praia também. Exatamente. E ele também já fez em audiências públicas discursos veementes não contra o novo, contra um projeto que vai trazer mais turista e vai trazer mais dinheiro para a cidade. Não é isso. Não é a turma do não. É simplesmente porque a gente quer um trabalho responsável e que pense no conforto da população e não simplesmente fazer uma obra. Vão ser gastos lá bastante recursos financeiros e, no fim, a quem vai interessar? A quem vai beneficiar?
Será que já foi medido aí o custo-benefício? Será que o benefício fica para uns e o custo fica para outros? Como é que é essa história? A população tem que ser ouvida e o Ministério Público tem que tomar uma posição firme em relação a isso. Porque nós estamos acompanhando como cidadãos e o Paulo como cidadão e como fiscalizador, que é o parlamento e deve ser. Bom, realmente eu não achei pelo discurso do Paulo, nem de outras pessoas, que era a turma do não. Até porque a gente acha que é importante o grupo Mendes não está tendo lucro na área, eles querem modificar, eles querem fazer compensações pelos prédios que eles vão construir na Ponta da Praia, é da lei, né? Mas que seja discutido com a sociedade, que tal a Ponta da Praia remodelada, o mercado do peixe novo. E talvez, quem sabe no 1 a 8, Armazém 1 a 8, esse novo centro de convenções de Santos, talvez sobre alguma verba para melhorar o mercado, só a gente que tem um mercado tão bonito, que tem uma parte até náutica que chega por ali e tal, e não é aproveitado. Se fosse na Europa, viraria uma fortuna em dinheiros. O nosso tem craqueiro, tem mulheres da vida, você não pode andar lá à noite, quer dizer, é um absurdo, né? Então daqui a pouco a cidade vai ser loteada. Então eu acredito que o Paulo Correia, a Rosilme e a maioria das pessoas que vieram aqui, tirando os radicais, né? Que também existem os radicais que vêm aqui também, como todo lugar, ninguém é contra o investimento. Parabéns ao Grupo Mendes, parabéns à Prefeitura, vão pensar em coisas novas. Mas tudo no mesmo lugar, será que só a Ponta da Praia que merece esses benefícios? Será que só a Ponta da Praia vai aguentar tudo isso? Talvez uma parte na Ponta da Praia, como o deputado falou, talvez uma parte no centro, como a Rosima deu a ideia, e outras pessoas, né? Então nós vamos a um breve comercial, você já sabe. Participe aqui com a gente, falaram agora aqui que a Tolentino Filgueiras tem um buraco enorme, que a Isidora de Campos tem um buraco enorme também, e nós estamos aqui para ajudar a Prefeitura, que a Prefeitura vai lá e arruma, e quem ganha é a cidade. Rapidamente vamos voltar, é muito rápido, continue com a gente aqui. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula, pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação nesta quinta-feira chuvosa na Baixada. Você com a doutora Norma, lá do Rio de Janeiro, ela que abre a janela, vê o Cristo Redentor, que felicidade, né? Rio de Janeiro está com problema, mas continua sendo uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Disputando tete a tete com Paris, né? E também a professora Jacirema de Jaboticabal aqui, muitas participações. O Alfredo Bombado, que viu o esporte, agora passou audiência para o Filete aqui, programa do Augusto. O Santos está tudo, falta manutenção, deputado. Depois temos que pensar mais alto. O Alfredo está bravo, o Santos tomou aquela goleada onde o Botafogo é time reserva aqui. O Alfredo está bravo e está dizendo que não dá para ter centro de convenções na ponta da praia. Não dá. Adalgisa, adoro você, Filete, quando você se posiciona pela cidade, voto em você para vereador. Não sou candidato, não. O Passarinho, voto em você, Filete. O Temer foi preso. Constrangimento, o policial entrou de metralhador no carro, acho que não precisava tanto. Às vezes o policial está de metralhador, não tem como entrar com outra coisa, né? Mas, enfim, né? Queria parabenizar a Maíra, assessora, filha do Cláudio Lembre, meu amigo lá no Conselho dos Santos, também das lojas maçônicas, e também o Guilherme Masta, assessor aqui do Paulo Correia, que são nossos amigos aqui, né? Se sintam em casa, estão aqui no programa, a Maíra está aqui no programa, sinta em casa aqui, que a mesa não dá para 3, para 4, né? Mas sinta-se em casa, ela está fazendo as fotos aqui para o deputado Paulo Correia. Tem uma pergunta para a Rosima, depois tem um monte de pergunta para o Paulo Correia aqui. O Bolsonaro está se entregando para o Trump. É uma vergonha, o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é da esquerda, tal, participa aqui sempre do programa, diz que o Bolsonaro foi entregar tudo para o Trump. Você viu assim, Rosilma? Eu vi. Eu vi assim, Eu acho assim que toda negociação, isso eu aprendi, fiz um curso quando eu trabalhava no Banco do Brasil, um curso de negociação que eu jamais esqueci. Primeira coisa é que você sempre deve ir numa negociação, nunca vá sozinho, sempre vá com uma pessoa diferente de você, que seja outro perfil, porque o que você vê, ela não vê, e o que ela vê, você não vê. Então você faz uma negociação mais detalhada, mais segura, mais minuciosa, uma negociação melhor. E outra coisa que eu aprendi é que uma negociação de igual para igual, porque eu entendo que o Brasil, apesar da baixa autoestima do brasileiro de um modo geral, eu não gosto de falar que são todos, porque muito brasileiro tem orgulho de ser brasileiro, e não é porque meia dúzia de pessoas que estão no poder fizeram o que fizeram, nem por isso o povo é menos orgulhoso de ser brasileiro, da sua bandeira e do seu país. E se alguém acredita nisso, está equivocado. Há pessoas muito dignas em todas as profissões, em todas as classes sociais e de todas as cores e de todas as opções sexuais ou condições. Enfim, então eu gostaria de dizer o seguinte: o que eu senti nessa visita do Bolsonaro ao Trump, independentemente do que eu tenha lido ou não tenha lido, eu procuro não ler muito, mas o que eu senti é que não houve uma negociação, houve uma submissão, porque ele não negociou, ele simplesmente deixou de... passou a não fazer uma série de exigências que havia de reciprocidade. Então, por exemplo, os vistos que ele abriu mão, por exemplo, representam prejuízo para o Brasil. Só os vistos americanos, ele vai deixar de receber cerca de 60 milhões de reais pelos vistos. Ah, mas vai trazer bastante gente aqui para o Brasil. Será? A propaganda contra o Brasil tem sido tão contra o Brasil,
ela tem sido tão disseminada pelo próprio presidente que eu acho que isso não foi um tiro no pé. Inclusive, depois desse visto americano ter caído, os próprios americanos, né, isso eu vi na mídia americana, dizendo o seguinte: podem ir para o Brasil sem visto, mas muito cuidado quando for para lá. Isso já existia e só vem piorando, né? Porque a notícia de assaltos, de assassinatos, o Rio de Janeiro, que sempre foi uma porta do Brasil, as pessoas sempre entraram pelo Rio de Janeiro. Hoje os brasileiros do Brasil todo evitam ir para o Rio. Faz ideia um estrangeiro que está acostumado a um nível de segurança muito maior do que o nosso. Nós já estamos meio acostumados a sair de casa com medo ou então evitar sair em certos horários. E ele o que fez? Ele pôs no chão a reciprocidade, abriu mão de direitos que o Brasil já tinha para entrar, por exemplo, na OCDE, né? Ele abriu mão de certos privilégios que o Brasil tinha, e então eu vejo que não houve uma negociação, eu vejo como uma submissão, e não havia necessidade disso. Se ele foi lá e foi feito uma aproximação, o Lula, né? O Lula, lá atrás, antes da gente descobrir que ele tinha desviado dinheiro público, enfim, quando 90% dos brasileiros ainda confiavam plenamente no Lula, ele foi chamado pelo Obama. O cara, ele é o cara, quer dizer, ele foi um líder e um presidente que foi respeitado aonde ele ia, né? O Bolsonaro já começa por baixo, já começa abrindo mão de uma série de prerrogativas que o Brasil tinha e ele está abrindo mão. Então, eu espero que isso aí seja mais um equívoco e que ele seja obrigado a fazer mais algum recuo, porque o que eu tenho observado nesses 3 primeiros meses de governo do Bolsonaro é que ele mais recua do que faz alguma coisa. E ele recua da palavra, porque efetivamente o que ele tenha feito, por enquanto, a gente ainda está esperando. 90 dias, ainda é muito no início, mas houve muito mais recuo do que efetivamente algum ganho. Essa é a minha visão, pode ser até que eu esteja enganada, mas por enquanto eu não tenho assim muita esperança de que eu esteja enganada e que isso possa melhorar. E eu nem vou falar aqui, que é para passar a palavra para o deputado, sim, que tem um monte de perguntas, dos ministros, não os militares, porque até agora os ministros militares têm se comportado exemplarmente, a começar pelo vice-presidente. Mas os ministros civis, seria melhor que pelo menos não falassem, para pelo menos a gente ainda ter alguma esperança de que eles possam fazer alguma coisa produtiva. Rick Santos está mandando um abraço para você, falou que votou em você, te ajudou, é o Rick Santos da rádio. Sim, Rick. Tal. E o Paulinho Macarrão, belos convidados de hoje. Pergunta para o deputado, eu vou dar a pergunta, a Dersa vai acompanhar com melhorias as obras da Ponta da Praia? Paulinho Farias, o homem que tem o Facebook mais bombástico da região, depois do Marcelo Prado, né? Primeiro é o Marcelo Prado, depois é o Paulinho Farias. Então, a questão da Dersa, eu fiz os questionamentos, né? Na verdade é o viário que tem ali no bolsão da Dersa, ali onde entram os carros para a balsa. Então a Dersa, na verdade, dizem, as pessoas da prefeitura estão dizendo que a Dersa cedeu uma parte para que a prefeitura fizesse o viário ali. Eu entrei com requerimento, com ofício, questionando isso, porque quando liguei para a Dersa e perguntei sobre isso, eles me informaram que havia uma conversa, mas que nada oficial. Isso é uma outra questão, né? Que não tem problema nenhum se tiver, mas eu não vi nenhum documento oficial disso, questionei e até agora não obtive respostas. Então essa é a participação que tem a Dersa com a prefeitura na questão de cessão da área do bolsão que é administrado pela Dersa. Sim. O João Domingos Neto, o homem tesoureiro da Santa Casa. Parabéns aos convidados do programa de hoje da Semana Filete. Transmito ao meu amigo e deputado Paulo Correia o convite para a inauguração da mais moderna ala da Santa Casa. Olha, deve ser coisa boa, porque o 6º andar está lindo lá, que será a unidade de emergência, urgência e emergência do SUS. O convite é excessivo a você, advogada Rosilma também. 29 de março às 18 horas, né? 29 de março às 18 horas, a assessora já marca aí. Vou pedir para acessar, quero agradecer meu amigo João Domingos Neto, um camarada que é excepcional, uma pessoa amável, tem uma história no bairro do Gonzaga também, é importantíssima. Foi muito bem votado quando foi para vereador muito também. Bem votado, um quadro
que a política às vezes tem dessas injustiças, né? É que eu fui mais teimoso, João. Eu, né, perdi 3 eleições e... Hoje o cara tem 1.000 votos, ele vai para equipamento público, não é isso? 1.000 votos e tal. O João Domingos teve 3.000 votos e não foi aproveitado. Se ele tivesse sido aproveitado como na Santa Casa, como tesoureiro, com certeza na próxima ele seria eleito, né? Sim, sim. Porque 3.000 e poucos votos, ele teria uma chance de fazer uma carreira política brilhante. Mas aí não aproveitaram. Quer dizer, hoje o cara faz 700 votos, coloca o cara num lugar na prefeitura para colaborar, e eu acho que se o cara vestir a camisa, for lá das 8 às 6 trabalhar, como o cara tem uma representatividade, tudo bem. O João Domingos tem mais de 3.000 votos, não foi aproveitado. Aí acaba a carreira do cara, porque aí é aquele negócio, né? Para o é igual às leis, ele tem um partido. Quem tem mais que 1.000 votos, ele consegue pôr no sistema, o cara vai tentando ampliar a sua margem, vai fazer um trabalho político e tal. O cara tem 3.000 votos, não é aproveitado no sistema, mata o cara, né? Então, você vê, as injustiças que tem, a política, né, o caminho. Então, a pessoa, ela disputa a eleição, tem um desgaste familiar, porque a política desgasta muito, e o tempo, fora de casa, enfim, o João Domingos Neto era um camarada que é uma pessoa, né, exemplar, uma pessoa correta, uma pessoa que teria muito para contribuir também, mas estendendo aqui meu abraço e agradecendo o João Domingos Neto, que é a primeira pessoa que me faz um convite para a Santa Casa. Eu estou aí é uma crítica minha. Calma. 4 anos de mandato eu fiquei, né? Sempre teve cafés da manhã na Santa Casa, eu nunca fui convidado para nada na Santa Casa. Então, muito obrigado. Mas muita crise no começo também, né? Não, mas convidaram os outros e eu não fui convidado. Não é uma questão de que só eu não era convidado, todos os outros eram convidados. Então, deixar uma crítica, é uma crítica construtiva, né? Para que, claro que vou fazer de tudo para atender o seu convite, João, mas eu realmente, nesses 4 anos de mandato, não recebi convite algum para participar de nada na Santa Casa, né? E eu ainda que nasci na Santa Casa, sou um deputado da cidade, mas uma crítica construtiva. Mas, claro, sendo convidado, bem-vindo, você sabe que, né? Sendo convidado, irei, com certeza. Amanhã tem festa do Dr. Aldo na Santa Casa, hora de fazer uma festa lá na Brescas, ali atrás, me convidou às 20 horas, vai ter um bolinho lá, Dr. Aldo Santos Pinto. Parabéns, fez aniversário dia 18, ele que tem 2 filhos maravilhosos, né, 2 filhos pequenos, certo? Então, o Aldinho e a Alice, né, parabéns para a esposa, para todos eles, estaremos lá amanhã às 8 da noite, né, no Aldo. E sabe, deputado, que o João Domingos e o Ariovaldo, o Augusto, toda a equipe lá, o Baltazar, o Aldo, o Vita, são todos os seus amigos, né? Sabe que, por exemplo, todos gostam de você, eu já vi você conversar, talvez seja um esquecimento da parte de eventos e tal, que é uma falha, né? Mas com certeza não foi nada com o seu nome, eu tenho certeza que se fosse alguma coisa, teria outros desdobramentos que não existiam. E eu quero inclusive anunciar, né? Nós o governo estadual acabou de liberar uma emenda destinada por mim, de R$400 mil para a Santa Casa, né? Eu fiquei sabendo disso ontem, no meu gabinete. Que bom da gente poder contribuir, a gente poder, então a Santa Casa acabaram de liberar R$400 mil. Quer dizer, dia 29, sexta-feira que vem, você vai lá para comer um bolo, uma pizza, é isso? Eu vou em qualquer, poxa, é o que eu falo, eu sou da cidade, eu vou te mandar, meus amigos estão todos lá. Eu já mandei para a Rosima que me pediu, eu vou te mandar esse convite, tá bom? Acho que talvez por ser amigo de todo mundo ali, você fala, o Paulo não precisa de convite, é nosso amigo, ele sabe, é só aparecer. Tem uma festa no bairro uma vez que o cara convidou metade. É da casa. É da casa. Metade não convidou outra metade, né? Sim. Uma festinha de molecada. Poxa, tu me convidou. Você é meu amigo não precisa de convite. Você vê que é isso, eu nasci na Santa Casa, nasci, né, no hospital da Santa Casa, então o Paulo já é de casa, ele não vem porque ele não quer. Mas com certeza vai ser um prazer estar com todos vocês, é o que eu falo, o que a gente leva nessa vida é um bom nome, meu avô pelo menos ensinou isso pra gente, e as amizades que a gente tem aqui, que esse é o nosso maior legado, né, um bom nome e os amigos. Mandar um abraço pra dona Cláudia Capô de Casa, que está vendo o programa agora com a Valéria, Armando Augusto, que é uma beijão gênia. Pras duas. Já foi no programa, Valéria. Me dá bronca no programa, às vezes chega para mim, tu tá fazendo programa, tá bom, tá engraçado, mas isso tem que melhorar. Valéria, um beijão também para Fernanda Vanucci, todos que nos assistem aqui, entendeu? Também mando um beijo para ela. Augusto... Valéria já esteve no meu programa, deu show. Valéria, um beijão para você. E o Augusto Capô de Casa falou, vou puxar a orelha de todo mundo, Paulo Correia, que não mandou convite para você. Deixa eu fazer uma Você tá bravo aqui, falou que não tem nada pessoal, que você é querido lá, e agradece você. Eu tenho certeza disso, mas é que eu vou usar a oportunidade, sei que todo mundo está para fazer uma crítica e disse construtiva, para que a gente possa acertar isso. Imagina, Augusto é um irmão, como eles têm um respeito por ele, pela sua esposa Fernanda também. Então não é nada pessoal, é apenas
eu quero estar junto, quero estar mais perto de vocês. Aliás, eu queria aqui interromper para falar da Fernanda Vanucci, minha querida madrinha do meu programa, junto com o Augusto. Ela que teve a ideia e o Augusto acolheu, e o meu programa agora em maio vai... O Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores, sábado às 15 horas, reprise segunda-feira às 17h30. Pode fazer a propaganda aqui. E eu queria agradecer a Fernanda, que a Fernanda me indicou para o prêmio agora, segundo prêmio da Mulher Caiçara, que vai ser agora sexta-feira no Hotel Monte Rei, das mulheres, o mês da mulher, as mulheres que se destacaram em trabalhos solidários, em trabalhos pelos jovens, pelas crianças, pela educação, pelo direito, Rosilma, enfim. Então eu quero agradecer a minha querida Fernanda Vanucci, que eu sei que a arte de indicar meu nome foi sua, então um agradecimento à Cláudia, que trouxe a filha Valéria, que brilhou nos Jovens Pensadores, uma menina que é poeta, criativa, independente, maravilhosa. Um beijo para essas 3 mulheres no mês da mulher, são dignas representantes da mulher caiçara. Quando abrimos o programa, nós falamos que hoje era o Dia Universal do Teatro, e falamos das pessoas que vieram falar sobre isso durante a semana. Falamos que era o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, e falamos, deputado, sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Então é um dia muito importante, né? E sim, essas pessoas também estão ensinando muito a nossa sociedade, não é isso? Sim, com certeza, a gente tem que olhar, e eu vejo que a dedicação que as pessoas tratam, as pessoas que têm, as crianças, enfim, e o carinho que a gente acaba, né, criando por essas crianças especiais que vêm para acrescentar e vêm para ensinar a gente muitas vezes. Então, e Rosilma, você que é educadora, né, nós temos que nos preocupar com toda a sociedade em um todo, né? Não temos que ter discriminação racial, temos que tratar bem as pessoas, entender que o mundo são pessoas, somos todos parte do mesmo ser, né? A criança nasce sem preconceito, ela não tem preconceito, ela acolhe todo mundo, ela está sempre sorrindo, quando ela começa a ser educada, é que vem a cultura da segregação, né? Então eu gosto muito de mencionar que Jesus, ele não segregou ninguém, ele veio ao mundo para dar exemplo de como seria um mundo bom se todos seguissem o exemplo dele, e ele só acolheu e não segregou ninguém. Não há uma parte da Bíblia que mostre um comportamento de Cristo que não fosse perdão, que não fosse acolhimento e que fosse um comportamento segregador. Então eu acho que aqui a gente precisa se preocupar principalmente em educar a criança, sim, mas não adestrar, principalmente tentando inculcar nessa criança essa cultura de que existem pessoas que são melhores do que outras. Nós todos temos habilidades e nós todos temos fragilidades. E a sociedade só funciona quando as pessoas combinam essas fragilidades e habilidades e trabalham juntas em equipe em que essas habilidades e fragilidades possam se equilibrar. E aí a gente vai entender que todos têm valor e todos contribuem. Na medida em que eu viro as costas para alguém, eu estou virando as costas para mim mesmo, porque eu tenho dificuldades e que não quero aceitar. E muitas vezes projeto no outro e segrego o outro porque ele é muito parecido comigo. Bom, o tempo estourou aqui, queria agradecer o meu amigo também, deputado estadual do Patriota, Paulo Correia Júnior, que teve muita gente que o apoiou, Paulo Macarrão, Rick, Passarinho, muita gente ligou aqui parabenizando. Paulo Correia temos que trazer mais vezes para falar sobre Cava, sobre Ponta da Praia, e ele não é do contra, ele só disse que tem uma vírgulazinha que ele não concordou, o resto está tudo legal, né? Então, obrigado, Paulo, pela participação, é sempre muito bacana. Obrigado a você, obrigado ao telespectador, obrigado a Rosilma, tá aí a nossa professora, né, sempre dando uma aula pra gente. E a gente tem noção de quando um programa é de qualidade, de quando um programa é especial, quando a gente não consegue terminar a pauta. Você viu que a gente ficou parado aí em três assuntos e muitos outros assuntos que estavam em pauta a gente não conseguiu. Mas muito obrigado pelo convite. Sempre quando me convidar, Filete, é uma convocação, tá? A gente procura fazer de tudo para estar aqui, porque vocês estão sempre prestigiando a gente. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Queria pedir para vocês ficarem com Deus numa linda quinta-feira chuvosa, né? Mas que todo mundo com saúde. Até amanhã, se Deus quiser, e continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.
Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula, pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.